Bem-vindas, amadas! Nessa aula a gente vai conversar sobre os 5 passos da preparação emocional para os nossos filhos, né? Como a gente ensina nossos filhos a lidarem com as emoções. O primeiro passo da preparação emocional é perceber as emoções da criança. Perceber as emoções da criança. E o que é isso? Né? É a gente ter empatia pelos sentimentos dos nossos filhos, sabe? É a gente conseguir sentir, perceber o que eles estão sentindo nos momentos de frustração, de raiva. E aí, como a gente já vem estudando as nossas emoções, né? Desde lá do 3º módulo a gente está falando sobre emoções, então conseguir perceber qual emoção que o seu filho está tendo, né? Se é uma emoção primária, raiva, tristeza, medo, alegria, né? Ou se ele está tendo uma emoção secundária, né? Uma frustração, uma apatia, né? O que ele está sentindo? E aí é muito mais profundo do que você simplesmente dizer o que ele está sentindo. É você realmente conseguir se colocar no lugar dele. E para conseguir se colocar no lugar dele, a gente precisa lembrar da nossa infância. Lembrar de quando você era criança, o que você sentia em situações semelhantes, parecidas. Porque algumas situações que são difíceis para eles, para a gente parece banal, né? Por exemplo, o brinquedinho caiu no chão, quebrou, né? E aí a gente pensa, não aconteceu nada, é só pegar, juntar de novo, pronto. Mas para eles, né, é uma interrupção na brincadeira, é uma grande frustração, é um brinquedo que ele gostava muito, então tem algo muito grande nos sentimentos das crianças e para conseguir compreender a gente precisa estar conectado com essa criança, conectado com a nossa infância também. E para a gente conseguir perceber essas emoções na criança, nós precisamos ser emocionalmente conscientes sobre os nossos próprios sentimentos também, né? A mãe ou o pai que não se permite sentir raiva, né, que vem de uma infância onde não teve espaço para sentir suas próprias emoções, ela dificilmente consegue ter empatia pelo seu filho quando sente raiva, né? Provavelmente o que ela vai fazer é reprimir essa raiva da mesma forma que reprimiram com ela. Então, por isso que a gente aqui já passou por uma jornada, já falou sobre emoções, né? Eu tenho certeza que você agora consegue muito mais ser consciente das suas emoções, né? Passando por esse curso, por essa jornada que nós passamos juntas. Então, a questão é que quando a gente é consciente das nossas emoções, a gente consegue ser modelo para os nossos filhos também nas emoções ruins. Também quando nós sentimos raiva, também quando nós sentimos tristeza, também quando a gente se frustra e sente que não vai dar conta, como que a gente age, o que a gente fala e o que a gente faz, tá? Tudo isso faz parte desse primeiro passo que é realmente sentir o que a criança está sentindo, perceber, observar, se conectar com essa criança. O segundo passo é a gente entender, perceber a emoção, esse momento de grandes emoções, né, que a criança está tendo, como uma oportunidade. Então, como oportunidade. Então assim, a gente entender que crises, né, em momentos de dificuldade, momentos de uma grande birra, por exemplo, né, na verdade que é apenas a criança sendo ali extremamente emotiva, não sabendo lidar com as emoções, o que a gente faz nessas situações? Em vez de querer logo cobrir esse sentimento da criança, querer que acabe, a gente olha para essa situação como uma oportunidade de treinamento. É um momento que eu posso treinar meu filho a lidar com as emoções ruins. Porque é nesse momento que a gente vai conseguir ganhar intimidade com a criança. É nesse momento que a gente começa a mostrar para a criança, que a gente consegue mostrar para ela que elas podem contar com a gente.
que nós estamos lá para ajudar, que nós estamos do lado dela e não contra elas, né? Então, esses grandes momentos de dificuldade são muito importantes, porque é ali que esse laço, essa conexão vai se construir. Nesses momentos de crise, né? No momento em que seu filho está frustrado, porque o amiguinho da escola não ligou para ele, porque a professora brigou com ele, porque aconteceu alguma coisa que ele não gostou. É um momento que você consegue se conectar e mostrar que você está lá para ajudar. E aí uma coisa muito importante que a gente precisa se dar conta é que as emoções, elas não passam simplesmente porque a gente ignora, né? Isso a gente estudou lá no módulo das emoções, né? Que é uma coisa básica, assim. Não é porque a gente está ignorando a raiva e a tristeza que ela vai embora. Na verdade, é aí que ela vai ficar. Aí que ela vai ficar até que você reconheça o que precisa ser visto. Até que, é porque, né, a gente aprendeu que as emoções vêm para nos mostrar algo. E é por isso que elas existem. Por isso que a gente precisa delas como aliadas, como amigas. Então, o terceiro passo é ouvir com empatia e legitimar os sentimentos da criança. Ouvir e legitimar. Ou seja, dizer para o teu filho, filho, tá tudo bem você sentir raiva. Tá tudo bem você sentir tristeza. Tá tudo bem você se sentir deprimido, desprotegido ou inseguro. Por quê? E quando a gente tem essa empatia pela criança, a gente consegue detectar os sinais físicos das emoções. Então é a gente olhar no olho, é a gente sentar, né? Se concentrar nos movimentos que a criança faz, com o corpinho dela, as emoções com os olhos, né? Como que ela se movimenta, como que está a expressão dessa criança. Então a gente começa a imaginar a situação que aconteceu pela perspectiva do corpinho da criança. E aí a gente consegue ter empatia, e aí a gente consegue dizer para o nosso filho o nome dessa emoção. Legitimar, né? Então prestar atenção na linguagem corporal, usar palavras para traduzir o que a criança está sentindo, né? De tranquilizando, né? Não julgando, não criticando a criança. Então, ajudando a criança a nomear essa emoção. E o quarto passo é justamente esse. Depois que você ouve e legitima, é a gente nomear essa emoção. Então, filho, tá tudo bem. Eu tô aqui com você. Percebe os sinais do corpo. E aí depois a gente nomeia e diz para ele, filho, né, por exemplo, eu tô vendo que você tá tensa, que você tá preocupada, que você tá magoada, que você tá furiosa, que você tá triste. Então, o que acontece? Estudos já indicam que quando a gente fornece uma palavra para ajudar a criança a transformar esse sentimento, que ele não tem forma, não tem nome, uma coisa assim amorfa, estranha, e assustadora, né, para a criança, a gente consegue definir, como se fosse enquadrar. É isso que eu estou sentindo, né? E a criança fala, isso, é isso. E aí isso ajuda a trazer o trabalho dos dois hemisférios do nosso cérebro, né? Porque ela está sentindo ali, né, com o hemisfério direito, e a gente consegue dar nome, né, que trabalha o hemisfério esquerdo. Então, uma grande oportunidade da criança é trabalhar esses dois cérebros juntos e desenvolver esses dois cérebros juntos. Então, a gente, né, muitas palavras que ajudam, né? Você está frustrada, confusa, está se sentindo traída, magoada, deprimida, vazia, enciumada, abandonada, furiosa. Tudo isso a gente pode... E aí, para isso, a gente precisa entender de emoções e sentimentos, né? A gente precisa aumentar esse nosso vocabulário sobre emoções, né? Sobre o que a criança está sentindo, sobre o que nós mesmos sentimos. E o terceiro passo, gente, o quinto passo, na verdade, é quando a gente coloca limites e ajuda a criança a encontrar soluções. Então, são soluções
respeitosos, né? De acordo com os limites. Eu não gosto muito dessa palavra limite, né? Porque é uma coisa que se diz muito, a criança precisa de limite, e aí a gente fica o tempo todo tentando estabelecer esses limites. Mas o que é respeitoso para a sua família? Né? O que são os limites que a sua família, dentro dos valores da sua família, o que a sua família aceita? E aí, a gente vai, né, dentro desse passo, propor soluções para a criança. Ah, filho, então você já entendeu, já teve empatia, já observou essa criança, né, os movimentos dela, em silêncio, né, um olhar sem julgar. Já mostrou que você está ali para ajudar. Depois que a gente gera essa conexão, a gente diz para a criança, né, vamos encontrar uma solução? Como você acha que pode resolver isso? E aí é muito importante não a gente falar o que a criança tem que fazer, que é a nossa tendência, né? Ah, então o brinquedo quebrou? Vamos montar, então? Não sei. Às vezes ela vai propor brincar de outra forma, né? Então, não a gente ficar propondo, mas ajudar a criança a raciocinar sobre uma solução para esse problema. E isso que é uma grande oportunidade da gente criar características para o futuro dessa criança, né? Habilidades de vida, né? De responsabilidade, de encontrar soluções para problemas. Então, porque o que a gente precisa mostrar para a criança é que sentir não é o problema, a emoção não é o problema, mas o comportamento que ela tem a partir da emoção. Sentir raiva não é problema, mas jogar o prato no chão com comida não é respeitoso, né? Mas bater nas pessoas não é respeitoso, mas quebrar as coisas, chutar a mesa não é legal para você, não é respeitoso com você, né? Se machucar não é respeitoso com você. Então, a gente precisa fazer com que, né, e falar para as crianças que não tem problema sentir. A questão é o comportamento depois de sentir essa emoção. E aqui a gente vai mostrar, nesse quinto passo, tentar encontrar soluções, tá? A criança pode, por exemplo, extravasar a raiva. Existem formas de extravasar a raiva. Ela pode gritar na almofada, né? Ela pode, sei lá, jogar alguma coisa no chão que você permita, né? Que seja possível, jogar uma bola na parede, extravasar isso de alguma forma. Isso é bem importante. Gritar, né? Dentro do que você permite, ali dentro do tempo, né? Gritar no travesseiro, enfim. Existem algumas opções, respirar, mas o que fazer depois? Encontrar solução para essa questão, né? Então, e aí a gente vai avaliar essas soluções que a criança propôs com base nos valores da nossa família, no que a gente considera que é respeitoso pra gente, para os outros e para o espaço que a gente vive, tá? Então, gente, e a gente vai se perguntar se essa solução é justa, se vai dar certo, se é segura, como eu vou me sentir, como os outros vão se sentir. A gente vai trazer essas perguntas para a criança, para que ela encontre essa solução e decida se essa é a melhor solução ou não, tá? Então, esses são os 5 passos e aqui acho que a gente já trabalha muita coisa, então é muito importante. Então, a gente se vê na próxima aula.